De uns dias para cá, eu fui inundado com dezenas e dezenas de pedidos para comentar a respeito de um disco recentemente lançado. Uau! Como se a situação do Brasil não estivesse ruim o suficiente, a pavorosa pseudo-cantora Marina Sena resolveu lançar mais um álbum simplesmente terrível, com a sua voz chorosa e esganiçada, como se desejasse fechar uma trilogia de esterco musical para o desespero de quem trata a música brasileira com um mínimo de seriedade. Neste vídeo eu vou explicar tamanha atrocidade. Presta atenção. A nossa querida editora Belas Letras está com 3 lançamentos simultâneos em pré-venda agora em abril e com uma promoção espetacular e exclusiva aqui do nosso canal. São 3 livros excelentes. O primeiro deles é Long Road, Pearl Jam e a trilha sonora de uma geração, que traz a biografia da banda em detalhes de bastidores simplesmente inacreditáveis, desde o início da banda até o lançamento desse disco aqui, que é sensacional, ó. O Gigaton, né, de 2020, que eu tenho em vinil. Aliás, qualquer hora eu vou falar a respeito disso aqui, talvez lá no clube de membros VIP que eu tenho aqui. Mas, enfim, o que você precisa saber é que esse livro é sensacional. E por quê? Porque esse livro ele esmiuça detalhes que mesmo os fãs mais ardorosos desconhecem, cara. E esse livro, como eu falei, está em pré-venda em 2 edições. Uma limitadíssima com a capa dura e com os itens exclusivos e a outra com a capa comum. O segundo livro é How to Disappear, Radiohead em imagens, que registra tudo o que aconteceu nos bastidores da banda a partir de 2003, com texto e 97 fotos clicadas pelo baixista da banda, o Colin Greenwood, que certamente vão levar os fãs a uma imersão no universo da banda, tanto no estúdio quanto nos palcos, passando por turnês, ensaios e momentos de descontração entre os integrantes da banda. Tudo numa edição de luxo e com capa dura. O terceiro livro é It Starts With One, a lenda e o legado do Linkin Park, que é uma biografia inédita aqui no Brasil da banda insensada, né? Desde os primeiros passos na cena musical até se tornar uma banda imensa que é hoje um dos maiores nomes do rock moderno, sem sombra de dúvida. Inclusive, esse livro traz histórias repletas de uns absurdos que ninguém sabia até agora e tem uma abordagem absurdamente reveladora de como era o verdadeiro Chester Bennington, lá nos bastidores, nas gravações, nas turnês e tudo com uma franqueza assustadora. E o melhor de tudo vem agora: os descontos progressivos que só o nosso canal propicia. Presta atenção. Usando o nosso tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica tudo junto, se você comprar aqui no link abaixo na pré-venda um desses livros, você vai ter 30% de desconto. Se você levar dois livros, você tem 40% de desconto. E se você comprar os 3 livros, você vai ter 50% de descontos. E sabe o que isso significa? Significa que se você comprar os 3 livros, você vai ter 50% de desconto e um dos livros vai sair de graça. Então não perca essa oportunidade na pré-venda, porque esses 3 livros vão esgotar tão rapidamente que depois você vai se arrepender profundamente de não ter adquirido esse combo espetacular e com esse descontaço. Então não vacila. Meu amigo e minha amiga, é isso mesmo. A insensada Marina Sena, né, tratada de modo patético e involuntariamente engraçado como um dos nomes mais importantes da música pop no Brasil, tanto pela mídia ajoelhada perante quem paga mais, como por uma horda de fãs com a percepção musical de um hidrante, tem como característica essa moça, característica principal em seus shows, um grau de desafinação que desafia as leis da física.
Fora dos palcos, ela se vale de uma empresa de gerenciamento de carreira com muito dinheiro, que a coloca em tudo quanto é festival e nas manchetes dos grandes portais de comunicação por conta da sua vida de celebridade, né? Ao lado de amigas famosinhas e namoricos com influenciadores. Depois que os seus 2 álbuns anteriores, né, o De Primeira de 2021 e o Vício Inerente de 2023, se tornaram alguns dos piores troços que a história da música brasileira viu desde os tempos em que o Tom Jobim andava de bicicleta na rua, ela agora soltou o capítulo final de uma verdadeira trilogia de esterco musical batizado coerentemente como Coisas Naturais. É um daqueles discos feito apenas para atender às exigências do seu público ávido por novidades. Novidades musicais, né? Porque fofoca é o que tem de monte. E ao tentar se encaixar num espectro alternativo moderno da música brasileira, do pop brasileiro, ela falha miseravelmente em quase todos os aspectos referentes ao que se poderia chamar de talento e revela uma total falta de substância e profundidade. O fato de ela ser colocada de uma maneira completamente injustificada, né, em um tipo de pedestal de superstar da música pop brasileira, diz muito a respeito de como a mídia brasileira é tão desonesta quanto gananciosa por agrados financeiros. Com letras com a profundidade de um pires com água, as canções desse terceiro disco dela trazem como colaboradores o pessoal da outra banda da Lua, né, da qual a Marina fez parte no início dessa trajetória dela, e é apenas nisso que ela acertou. Já que se esse disco fosse um álbum de uma banda especializada em som instrumental, até que tudo soaria muito mais interessante. Mas como tem a vocalização irritante da Marina, o que poderia ser uma obra quase bacana se transforma em uma tortura que beira o indescritível. O disco, ele abre com a faixa título e ele até começa bem em termos instrumentais, mas assim que surge, né, que entram os vocais da Marina, o desespero começa a se instalar nos ouvidos de qualquer pessoa com mínima capacidade cerebral. Ela optou por desenhos melódicos equivocados numa letra pretensamente sensual, né, com as frases, com excesso de palavras e ainda por cima, cara, com aquele timbre de voz irritante que leva qualquer monge budista a pegar em armas e fazer uma nova revolução lá no Tibete. Tamanha é a revolta causada pela interpretação dela. Esse excesso de palavras inúteis na letra volta a aparecer na chatíssima Sensei, que só tem esse título porque provavelmente a Marina ouviu essa palavra e achou bonita para batizar uma música que traz maneirismos chorosos na vocalização dela, cara, que causam um incômodo absurdo aos ouvidos. Depois tem uma música chamada Numa Ilha, que é uma tentativa patética de criar um clima meio árabe, sabe? Numa canção que parece uma extensão da faixa título, em que nem mesmo a boa sequência harmônica e rítmica dessa música, né, em termos instrumentais, e nem mesmo isso consegue se sobressair perante os vocais chorosos e horríveis da Marina, tentando inclusive mais uma vez exalar algum tipo de sensualidade tão verdadeira quanto distribuir pacote de miojo para uma manada de búfalos. Depois tem uma série de canções que é Desmistificar, Toquitô, que tem a participação de um agente da qual eu nunca ouvi falar, né? Umas tais de Gaia e Nene. Tem também uma canção intitulada Doçura, que é uma rocha pavoroso com um tal grupo latino chamado Santa Marta. Santa Marta, inclusive, com C cedilha no começo. E tem também uma outra música chamada Lua Cheia, que tem uma letra horrível, assim, um negócio horroroso. E essa sequência são apenas tentativas de rivalizar com outras pseudocantoras, né? Uma delas internacionalmente flopada, que é amiguinha dela, né? E repetindo a fórmula de deixar tudo com uma abordagem instrumental de um pseudo-oriente, assim, para letras pseudo-sensuais, letras, inclusive, que aparentemente foram escritas por uma vestibulanda reprovada em redação no último Enem.
como é o caso da primeira que eu citei, e regurgitando a reboque os piores clichês derivados dessa bachatatização caribenha de Araque do pop brasileiro, que deixa a sensação de parece que é dentro de uma espuma rançosa de barbear dentro dos ouvidos, ou aquela espuma de chopp ruim, sabe? É a sensação que fica nos ouvidos. E tudo pode piorar, né? Porque ao tentar imitar a Gal Costa, inclusive, deve estar dando um moche dentro do caixão desde que esse disco foi lançado. A tentativa dela imitar a Gal Costa num sambinha bossa nova mequetrefe chamado Anjo, com uma vocalização irritante, chorosa e aguda, a Marina apenas ela soa lastimável. E se essa música fosse a única canção disponível no mundo, certamente faria com que qualquer pessoa despejasse toneladas de cimento dentro dos ouvidos só para não ter que ouvir esse troço mais uma vez, cara. E a mesma coisa acontece no pop bossa nova meio japonês, assim, de Sem Lei, que é uma letra descolada, né? Feita por alguém que ignora as atitudes românticas dela. E provavelmente depois dela ter sussurrado de modo desafinado do ouvido, qualquer pessoa também faria o mesmo, ou seja, daria um chá de sumiço e não faria questão de não encontrar com a Marina Sena. E como eu falei anteriormente, a parte instrumental do disco, ela funciona bem em várias faixas, como por exemplo acontece no reggae pop Combo da Sorte, que poderia até ter servido como base para uns experimentos de dub, né, sabe? Mas com a voz esganiçada dela, cara, essa música vira algo tão prazeroso quanto levar uma zebra dentro de um Fusca para uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, sabe? Tipo, oi, meu nome é Regis Tadeu, é a minha 32ª passagem por aqui, eu e a minha zebra de estimação, nós queremos nos livrar do álcool e, dependendo da mensalidade aqui da igreja do bairro, a gente vai virar evangélico. É mais ou menos isso. Depois de 1 minuto e 13 segundos de puro terror musical, numa desgraça pseudo-experimental intitulada Carnaval, finalmente surge a última faixa do álbum, Ouro de Tolo, que rouba o título do clássico do Raul Seixas para emoldurar outra bossa nova mequetrefe com uma letra rancorosa contra algum ex-namorado, que é um verdadeiro insulto ao espírito torto do Raul Seixas, que batizou o clássico dele dessa forma. Para não dizer que tudo que ela coloca, a voz horrível dela vira uma porcaria imensa, há uma única canção do disco que funciona bem na tentativa de soar como uma canção pop rock meio eletrônico, despretensioso, que é Mágico. Pois a Marina, ela deixa de lado os seus sussurros de gralha e trata de cantar o que a canção pede, né? Então, já está no lucro, tem uma música razoável. A verdade é que a Marina Sena, ela faz parte de uma leva de pseudo-artistas que recebe uma babação de ovo reverencial por parte dos fãs desmiolados e da mídia desonesta e entrega um trabalho musical de qualidade pavorosa. A imprensa tem sido cúmplice dessa mitificação sem respaldo, colocando-a num lugar de relevância absolutamente despropositado. O que é mais impressionante é o fato de que o mercado da música brasileira se rendeu a essas impostoras e a Marina Sena se tornou um ícone de pés de barro, sem nenhuma base sólida, dona de uma voz absurdamente irritante, sem profundidade, muito menos com uma mínima capacidade de entender as nuances de qualquer tipo de canção. Ela canta tudo da mesma maneira. É um desconforto auditivo sem fim. E como uma tentativa de poesia, esse disco ele é risível e muito menos algo que mereça ser celebrado. O marketing que gira em torno dela, cara, é digno de uma análise à parte. Por quê, cara? Porque por trás dessa imagem de nova estrela, há uma verdadeira indústria que não se importa em empurrar para o público uma celebridade sem consistência, tendo inclusive a imprensa, por sua vez, como cúmplice desse processo, tratando a Marina como se fosse uma artista de vanguarda ou uma revolucionária do pop brasileiro, quando na verdade ela é apenas uma pseudo-cantora sem substância que não faz jus ao título de artista que a mídia atribui a ela.
O que a gente vê, cara, é um hype forçado e uma aceitação cega de um produto fabricado que vende a otários a ilusão de que gente como a Marina Sena são estrelas da música brasileira, cara. Uma das verdadeiras tragédias no Brasil é que num país com uma tradição musical tão rica, hoje celebra-se a mediocridade e a ausência de talento para que a indústria possa criar estrelas a partir de nada para um público debilóide que quer ver o seu próprio nada estampado em pseudo-artistas que nada têm a oferecer, como exatamente a Marina Sena. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse disco novo da Marina Sena, Coisas Naturais, e também a minha opinião a respeito dela como artista. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião. Você ouviu esse disco? O que você achou? O que você acha da Marina Sena como cantora? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.